O milionário olhou a mendiga e a filha com nojo. Sujas demais, disse sem saber o destino cruel que viria. Anos depois, o jogo virou e a verdade chocou a todos. O arrependimento veio tarde. Mas o que aconteceu? Se esta história te interessou, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e nos conte de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. A névoa subia da estrondosa cachoeira, criando um véu místico que separava dois mundos. De um lado estava Márcio Ribeiro, seus sapatos italianos de couro firmemente plantados nas tábuas polidas da plataforma de observação. Seus dedos dançavam pela tela do seu smartphone de último modelo, orquestrando negócios de milhões para sua concessionária de carros de luxo, com o mesmo distanciamento que demonstrava para a maravilha natural à sua frente. O rugido da cachoeira era apenas um ruído de fundo para a sinfonia de sucesso tocando em sua mente. Seu filho de 7 anos, Tiago, puxava sua manga, ansioso para compartilhar seu entusiasmo sobre a magnífica cascata. Pai, olha, o arco-íris na névoa! Mas Márcio apenas acenou com a cabeça, sua atenção fixada em uma mensagem urgente sobre um carro esportivo de edição limitada chegando em sua loja. Agora não, Tiago, murmurou, seu terno perfeitamente alfaiatado em forte contraste com as roupas casuais dos turistas ao seu redor. Papai está trabalhando. Os ombros do menino caíram enquanto ele se afastava alguns passos, seu boné do Flamengo ligeiramente grande demais para sua pequena cabeça. Entre a multidão de visitantes bem vestidos, uma figura diferente emergiu. Helena Martins se movia, com passos cuidadosos, sua mochila desgastada pendurada em um ombro. Suas roupas, embora limpas, traziam as marcas de inúmeras lavagens e suas mãos contavam histórias de trabalho duro e resiliência. No entanto, seus olhos profundos e cansados como eram, mantinham uma dignidade inconfundível. Ela já havia feito isso antes, abordar pessoas pedindo ajuda quando as circunstâncias não lhe deixavam escolha. Cada vez lhe custava algo, um pequeno pedaço de seu orgulho, mas ela havia aprendido há muito tempo que o orgulho não podia encher um estômago vazio. O mundo lhe havia ensinado essa lição repetidamente, junto com muitas outras sobre sobrevivência e perseverança. Helena se aproximou de Márcio, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Com licença, senhor. Odeio incomodá-lo, mas poderia me ajudar com alguma coisa para uma refeição? Sua voz era suave, mas clara, carregando um subtom de educação que não combinava com sua aparência. Márcio finalmente olhou para cima do seu telefone, seus olhos examinando-a da cabeça aos pés como se estivesse avaliando um veículo para a troca. Seus lábios se curvaram em um sorriso ensaiado que nunca chegou aos olhos. Deixe-me adivinhar, disse ele, sua voz pingando condescendência. Você tem alguma história triste sobre como acabou aqui? Sem histórias, Helena respondeu, mantendo sua compostura. Apenas pedindo ajuda. Algo na resposta dela irritou Márcio. Talvez fosse a maneira como ela manteve seu olhar, recusando-se a ser diminuída pelo seu julgamento. Ou talvez fosse o fato de que ela não correspondeu às suas expectativas de uma longa e dramática história de desgraça. Antes que ele pudesse responder, a voz animada de Tiago chamou a atenção deles. Pai, olha o que eu consigo fazer. O menino estava se equilibrando no corrimão inferior da plataforma de observação, seus braços abertos como um equilibrista. Uma súbita rajada de vento pegou seu boné do Flamengo, levantando-o de sua cabeça. Tiago se lançou instintivamente para pegá-lo. Não! O grito de Helena perfurou o ar quando ela viu os pés do menino escorregarem na superfície molhada. Márcio se virou a tempo de ver seu filho desaparecer sobre o corrimão, o boné de beisebol flutuando como uma lembrança cruel da inocência infantil. A multidão irrompeu em caos. Gritos e brados encheram o ar, misturando-se com o constante rugido da cachoeira. Márcio ficou paralisado, seu telefone escorregando de suas mãos e batendo no deck. Seu rosto perdeu a cor quando a realidade da situação o atingiu com a força das águas cascateantes abaixo. Alguém ajude! Ele gritou.
sua compostura cuidadosamente mantida, se estilhaçando como vidro. Meu filho, por favor. Mas a multidão apenas se pressionou contra o corrimão, apontando e gritando. Ninguém disposto a agir. Helena não hesitou. Ela jogou sua velha mochila de lado e saltou sobre a barreira de segurança. Anos de natação, em águas agitadas durante sua infância perto do rio, a haviam preparado para este momento. Embora ela nunca tivesse imaginado usar essas habilidades em tais circunstâncias. A água fria a atingiu como 1000 agulhas, mas ela se forçou a se concentrar, vasculhando as águas turbulentas por qualquer sinal de Tiago. De cima, Márcio assistia impotente enquanto a mulher que ele acabara de dispensar como mais uma pedinte lutava contra a corrente para salvar seu filho. Um estranho ao seu lado perguntou por que ele não estava pulando também. Sua voz mal um sussurro, ele admitiu. Eu não sei nadar. A ironia da situação não passou despercebida por ele. Sanity, homem que valorizava as aparências acima de tudo, estava impotente para salvar seu próprio filho, enquanto a mulher que ele havia julgado apenas por suas roupas gastas, agora estava arriscando tudo para resgatar Tiago. Helena lutou contra a corrente, seus músculos queimando com o esforço, enquanto avistava a pequena forma de Tiago, sendo jogada pelas águas turbulentas. A camiseta vermelha do menino brilhava como um farol através da espuma, guiando-a através do caos. Seus pulmões gritavam por ar, mas ela prosseguiu, recorrendo a forças que não sabia possuir. Enquanto isso, na plataforma de observação, o mundo de Márcio havia se reduzido a um único ponto de foco: as águas turbulentas abaixo, onde seu filho havia desaparecido. Seu relógio caro marcava segundos que pareciam horas, cada momento uma eternidade de impotência. Os suspiros e gritos da multidão se tornaram um zumbido distante, enquanto memórias inundavam sua mente. Ele se lembrou do dia em que Tiago nasceu, como ele parecia pequeno e vulnerável no berçário do hospital. A mãe do menino os havia deixado pouco depois, incapaz de lidar com a obsessão de Márcio por status e riqueza. Desde então, ele havia se jogado em seu trabalho, acreditando que proporcionar conforto material era suficiente. Agora, enfrentando a possibilidade de perder seu filho, ele percebeu quantos momentos havia perdido enquanto perseguia o sucesso. Helena finalmente alcançou Tiago, envolvendo um braço ao redor do pequeno corpo dele, enquanto usava o outro para lutar contra a corrente. O menino estava consciente, mas aterrorizado, seus olhos arregalados de medo. "Segure-se em mim", ela ofegou, lutando para manter ambas as cabeças acima da água. "Eu te peguei, pequeno. Eu te peguei." O som de sirene se aproximando cortou através do rugido da cachoeira quando os serviços de emergência chegaram ao local. Socorristas profissionais rapidamente implantaram seus equipamentos, mas as correntes traiçoeiras tornavam sua tarefa desafiadora. Helena sentiu suas forças diminuindo, mas a visão da equipe de resgate lhe deu uma renovada esperança. Ela tinha que aguentar só mais um pouco. "Olhe para mim, Tiago", ela ordenou, sua voz firme apesar de sua exaustão. "Me conte sobre seu carro favorito na loja do seu pai." A técnica de distração funcionou. O pânico do menino diminuiu ligeiramente enquanto ele descrevia um carro esportivo vermelho brilhante, suas palavras pontuadas por dentes batendo. Acima deles, Márcio havia caído de joelhos, seu terno caro encharcado pela névoa e seu próprio suor frio. Pela primeira vez em anos ele rezou, fazendo promessas para qualquer poder superior que pudesse estar ouvindo. Ele mudaria, seria um pai melhor, uma pessoa melhor. Qualquer coisa, se seu filho estivesse seguro. A equipe de resgate finalmente conseguiu baixar uma cesta até Helena e Tiago. Com o último de sua força, ela ajudou o menino a entrar nela, garantindo que ele estivesse seguro antes de permitir ser resgatada também. Enquanto eram puxados para a segurança, a multidão irrompeu em aplausos e vivas. Márcio correu para seu filho, envolvendo-o em seu paletó e segurando-o perto. Tiago estava tremendo, mas ileso, seus pequenos braços agarrados ao pescoço do pai. Quando Helena foi trazida momentos depois, ela desmaiou no deck, exausta, mas consciente.
Obrigado, Márcio sussurrou, sua voz grossa de emoção. Eu não sei como. Ele parou, as palavras falhando enquanto percebia a inadequação de qualquer expressão de gratidão. Helena conseguiu um sorriso fraco, suas roupas molhadas grudadas em seu corpo, enquanto os paramédicos a envolviam em um cobertor de emergência. Ele é um menino lindo, ela disse simplesmente, seus olhos encontrando os de Tiago. Cuide dele. Enquanto os paramédicos insistiam em examinar tanto Tiago quanto Helena, Márcio se viu olhando para ela com novos olhos, sua dignidade diante da exaustão, a maneira como havia arriscado tudo por um filho de um estranho. Isso desafiou tudo o que ele pensava que sabia sobre pessoas e valor. Catarina Borges, noiva de Márcio, chegou ao local em um turbilhão de perfume de grife e saltos clicando. Ela havia sido notificada pela equipe de segurança da concessionária e tinha corrido de sua aula de yoga. Meu Deus, Márcio, Tiago está bem? Exclamou, suas mãos manicuradas alcançando o menino. Mas Tiago, ainda envolto no paletó do pai, virou-se de Catarina e olhou para Helena. Você é como uma super-heroína, ele disse, sua voz cheia de admiração. Como as dos meus quadrinhos. As sobrancelhas perfeitamente moldadas de Catarina se uniram quando ela notou a maneira como Márcio estava olhando para Helena. A aparência surrada da mulher e a atenção que estava recebendo não agradaram Catarina. Ela havia trabalhado duro demais para garantir sua posição na vida de Márcio, para deixar que algum ato aleatório de heroísmo ameaçasse seus planos. Enquanto os paramédicos se preparavam para transportar Tiago ao hospital para um exame de precaução, Márcio tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Por favor, disse ele a Helena, venha conosco, eu preciso agradecer adequadamente. Helena hesitou, seus instintos a advertindo sobre aceitar qualquer coisa do homem rico que ela havia inicialmente abordado para pedir ajuda. Mas algo nos olhos suplicantes de Tiago e na postura transformada de Márcio a fez concordar. Nenhum deles poderia saber que este momento colocaria em movimento eventos que exporiam segredos há muito enterrados e desafiariam tudo o que eles pensavam que sabiam sobre si mesmos e uns sobre os outros. Os corredores imaculados do Hospital Santa Luzia pareciam zombar da aparência desgastada de Helena enquanto ela se sentava na área de espera, enquanto Tiago passava por exames de rotina. Suas roupas ainda úmidas deixavam marcas de água na cara poltrona de couro, um detalhe que não escapou ao olhar escrutinador de Catarina. Márcio andava de um lado para outro na sala de espera privada, seus sapatos italianos rangendo contra o piso polido. A cada poucos minutos, ele olhava para Helena, sua expressão uma mistura de gratidão e confusão. A mulher que havia salvado, seu filho era um enigma. Sua postura e discurso sugeriam educação, mas suas circunstâncias contavam uma história diferente. Márcio, querido, a voz de Catarina cortou o tenso silêncio. Não deveríamos deixar essa mulher ir agora? Ela deve ter algum lugar para estar. A leve pausa antes da palavra mulher carregava volumes de desdém cuidadosamente elaborado. Antes que Márcio pudesse responder, uma enfermeira apareceu com Tiago. O rosto do menino se iluminou quando viu Helena, e ele correu para mostrar-lhe a barra de chocolate que a equipe do hospital lhe dera. Quer dividir? Ele perguntou, quebrando-a ao meio com a generosidade irrestrita da infância. Tiago! Catarina interveio, sua voz afiada. Isso não é apropriado, venha aqui. Mas Tiago a ignorou, sentando-se ao lado de Helena. Márcio observou a interação com crescente interesse. Ele nunca tinha visto seu filho tão confortável com um estranho, especialmente após uma experiência traumática. Tiago geralmente se retraía, muito como tinha feito depois que sua mãe os deixou. Senhor Ribeiro, um médico entrou na sala, prancheta na mão. Está tudo bem, mas eu recomendaria manter Tiago em casa sem ir à escola amanhã para observação. E senhora Ciati, ele fez uma pausa olhando para Helena. Martins, ela forneceu silenciosamente. Helena Martins. A senhora Martins também deve descansar. Foi um resgate bastante impressionante. Você é nadadora profissional? Helena balançou a cabeça, uma sombra cruzando seu rosto. Não, eu apenas cresci perto da água.
Algo sobre sua hesitação desencadeou uma memória na mente de Márcio. Um artigo de jornal meio esquecido sobre uma startup de tecnologia bem-sucedida que havia desmoronado sob circunstâncias misteriosas. O sobrenome da fundadora era Martins. Bem, Catarina interrompeu alcançando sua bolsa de grife. Deixe-me dar-lhe algo pelo seu incômodo. Ela puxou seu talão de cheques com dedos manicurados, seu anel de noivado de diamante capturando a luz fluorescente. Não! A voz de Helena era firme enquanto ela se levantava, dignidade emanando dela apesar de sua aparência encharcada. Eu não fiz isso por dinheiro. Todo mundo tem um preço, Catarina insistiu, seu sorriso não chegando aos olhos. Diga o seu. Catarina, por favor, Márcio finalmente falou, sua voz carregando uma autoridade que surpreendeu até mesmo a ele. Helena salvou a vida do nosso filho. Isso não é sobre dinheiro. Nosso filho? As sobrancelhas de Catarina se arquearam perigosamente. Eu não sabia que tínhamos tornado isso oficial ainda, querido. A pequena mão de Tiago escorregou para a de Helena, seu aperto apertando com atenção na sala. Um gesto que não passou despercebido por nenhum dos adultos presentes. Na verdade, disse Márcio ajeitando sua gravata ainda úmida, eu tenho uma proposta, Helena. Minha empresa poderia usar alguém com seu. Raciocínio rápido e coragem. Você consideraria vir trabalhar para mim? A oferta pairou no ar como cristal suspenso, frágil e potencialmente afiada. O rosto de Catarina passou por várias expressões antes de se estabelecer em um sorriso ensaiado que prometia retribuição futura. Helena olhou para Tiago, depois para Márcio. Eu não preciso de caridade, Sr. Ribeiro. Não é caridade, ele insistiu, lembrando-se mais claramente agora de onde tinha ouvido seu nome antes. É uma oportunidade. Para nós dois. Márcio, a voz de Catarina continha um aviso. O conselho não vai aprovar essa. Decisão impulsiva. O conselho não dirige minha empresa, Márcio respondeu, sua voz carregando uma borda de aço que fez Catarina recuar ligeiramente. Eu dirijo. Helena estudou o rosto de Márcio, procurando sinais de pena ou segundas intenções. Em vez disso, ela encontrou algo inesperado. Reconhecimento. Será que ele sabia? Será que ele havia descoberto quem ela era antes de tudo desmoronar? Quando o senhor gostaria que eu começasse? Helena perguntou, sua decisão tomada ao sentir a pequena mão de Tiago apertar a sua novamente. Os lábios perfeitamente pintados de Catarina se comprimiram em uma linha fina, enquanto ela observava seu mundo cuidadosamente construído começar a rachar. Ela pegou seu telefone, dedos manicurados voando sobre as teclas enquanto digitava uma mensagem para um número não salvo. Podemos ter um problema. O plano precisa mudar. Enquanto isso, Tiago olhou para Helena com total confiança, alheio às correntes ocultas que giravam ao redor deles. Você vai me contar como aprendeu a nadar assim? Ele perguntou inocentemente. A resposta de Helena foi interrompida por uma enfermeira trazendo papéis de alta. Mas Márcio captou o lampejo de dor em seus olhos à pergunta de Tiago. Havia mais em Helena Martins do que os olhos podiam ver. E apesar da óbvia desaprovação de Catarina, ele pretendia descobrir o que era. Enquanto se preparavam para deixar o hospital, Catarina fez uma última tentativa de afirmar controle. Vou pedir à minha assistente para enviar algumas roupas apropriadas para seu primeiro dia, ela disse a Helena, seu tom sugerindo que apropriado significava caro e inatingível. Isso não será necessário, Helena respondeu, sua voz calma, mas firme. Eu sei como me vestir para um escritório. A declaração carregava um peso que fez Márcio olhar para ela atentamente. Sim, ele definitivamente se lembrava agora. Helena Martins, a estrela em ascensão do Vale do Silício brasileiro, até que tudo misteriosamente desmoronou da noite para o dia. A sede da Ribeiro Automóveis de Luxo se erguia como um monumento de vidro e aço ao sucesso, suas janelas refletindo o sol da manhã. Helena estava diante do edifício, vestindo um simples, mas bem passado vestido preto que ela havia cuidadosamente preservado de sua vida anterior. O segurança na recepção a olhou com desconfiança, até que o próprio Márcio apareceu no saguão. Helena, bem-vinda, ele disse,
sua habitual máscara corporativa suavizada por um calor genuíno. Deixe-me mostrar o lugar. Enquanto caminhavam pelo showroom de veículos reluzentes, Helena não pôde deixar de notar os sussurros e olhares dos funcionários. Notícias do incidente da cachoeira haviam se espalhado rapidamente, junto com várias versões embelezadas de sua contratação. Seu escritório será aqui. Márcio indicou um espaço envidraçado perto do seu próprio. Quero que você comece como minha coordenadora de projetos especiais. Esse é um título e tanto para alguém que você mal conhece, Helena comentou, cuidando para manter sua voz neutra. A resposta de Márcio foi interrompida pela chegada de Jaime Vargas, seu sócio e amigo de infância. O terno caro de Jaime e sua aparência cuidadosamente cultivada de raposa prateada projetavam autoridade. Mas seus olhos continham uma frieza que deixou Helena instintivamente cautelosa. Max, a reunião do conselho está prestes a começar, anunciou Jaime, mal reconhecendo a presença de Helena. E Catarina está tentando te encontrar. Diga a eles que estarei alguns minutos atrasado, Márcio respondeu, sem se mover do escritório de Helena. Preciso garantir que a senhora Martins se instale adequadamente. A expressão de Jaime se enrijeceu. Você sabe como o conselho se sente sobre contratações não convencionais. O conselho não sabe o que eu sei, Márcio disse enigmaticamente, fazendo Helena olhar para ele atentamente. Quanto ele havia descoberto sobre seu passado? Depois que Jaime saiu relutantemente, Márcio se virou para Helena. Eu me lembro de ter lido sobre sua empresa de tecnologia 3 anos atrás. Você estava desenvolvendo algo revolucionário em software automotivo antes de tudo desandar. As mãos de Helena se contraíram involuntariamente. Isso foi em outra vida. Foi mesmo? Márcio se inclinou contra a mesa. Ou foi roubada de você? Antes que Helena pudesse responder, Tiago irrompeu no escritório, seu rosto radiante de excitação. Helena, papai disse que você estaria trabalhando aqui. Ele carregava sua mochila que Helena notou estar coberta com pates de super-heróis. Tiago, por que você não está na escola? Márcio perguntou, checando seu relógio. Catarina, disse que me levaria hoje, mas ela teve uma reunião de emergência. Tiago explicou, seu entusiasmo diminuindo ligeiramente. A expressão de Márcio escureceu. Ela deveria. Eu posso levá-lo. Helena ofereceu, surpreendendo a si mesma. Se você confia em mim para isso. O rosto de Tiago se iluminou novamente, mas Márcio hesitou. Você acabou de começar. Eu não poderia pedir. Você não está pedindo. Estou oferecendo. Helena sorriu para Tiago. Além disso, acho que preciso de um guia turístico para me mostrar a cidade depois. Enquanto Márcio observava seu filho conversando alegremente com Helena sobre sua escola e matérias favoritas, uma memória surgiu, uma que ele havia enterrado profundamente sob anos de sofisticação adquirida. Ele se lembrou de ficar em sapatos gastos do lado de fora de um edifício semelhante e, reluzente, faminto e determinado, jurando que nunca mais seria pobre. Obrigado, ele disse suavemente para Helena. Por tudo. Depois que eles saíram, Márcio se dirigiu à reunião do conselho, sua mente ainda na história de Helena. Ele se lembrava de mais detalhes agora, como o software revolucionário de segurança automotiva de sua empresa havia misteriosamente apresentado mau funcionamento durante uma demonstração crucial, como os investidores haviam retirado seu apoio da noite para o dia, como ela havia desaparecido completamente do mundo da tecnologia. Na sala de reuniões, Catarina estava sentada ao lado de Jaime, ambos envolvidos em uma intensa conversa sussurrada que parou abruptamente quando Márcio entrou. Os outros membros do conselho se moveram desconfortavelmente, e Márcio percebeu que eles provavelmente estavam discutindo sua nova contratação. Antes de começarmos, Catarina se levantou, seu sorriso profissional firmemente no lugar. Acho que deveríamos abordar as adições recentes à empresa. Helena Martins não está em discussão, Márcio afirmou firmemente. Tudo está em discussão quando afeta a imagem da empresa. Jaime interveio suavemente. Fizemos algumas verificações preliminares de antecedentes. A mão de Márcio bateu na mesa, fazendo vários membros do conselho pularem. Fizeram?
Então vocês sabem exatamente por que ela está qualificada para estar aqui. O sorriso de Catarina vacilou ligeiramente. Querido, estamos apenas preocupados com seu julgamento após os eventos emocionais do fim de semana. Meu julgamento? A voz de Márcio estava perigosamente baixa. Como seu julgamento em não levar Tiago à escola hoje, apesar de prometer fazê-lo? A sala ficou em silêncio. À distância, um telefone vibrou com uma mensagem. Catarina olhou para sua tela, seu rosto empalidecendo ligeiramente ao ler algo que parecia perturbar sua compostura cuidadosamente mantida. Acho, Márcio continuou, levantando-se em sua altura total, que é hora de algumas mudanças por aqui. Começando com uma auditoria completa de nossos sistemas de software. A xícara de café de Jaime tintilou contra o pires. Isso é dificilmente necessário. Oh, mas é. Márcio sorriu, pensando na experiência de Helena em software automotivo. Na verdade, eu insisto nisso. Enquanto a reunião se transformava em discussões acaloradas, Helena e Tiago estavam sentados em seu velho Honda Civic, presos no trânsito a caminho da escola dele. Tiago estava contando a ela sobre seus pesadelos desde o incidente da cachoeira. Coisas que ele não havia contado ao pai ou a Catarina. Às vezes, ele sussurrou. Eu sinto como se tivesse sido empurrado. As mãos de Helena apertaram o volante, enquanto as palavras de Tiago ecoavam em sua mente. O que você quer dizer com sentiu como se tivesse sido empurrado? Ela perguntou cuidadosamente, estacionando o carro em um estacionamento próximo. Tiago mexeu com a alça de sua mochila, seu pequeno rosto sério. Eu não sei. Parecia como mãos. Mas Catarina diz que estou apenas imaginando coisas porque estava assustado. A mente de Helena corria. As palavras do menino desencadearam memórias de seu próprio passado, de coisas que pareciam acidentes, mas não eram. Tiago, alguma outra coisa estranha aconteceu quando você está com Catarina? O silêncio do menino falou volumes. Finalmente, ele sussurrou. Às vezes meu suco tem um gosto estranho e eu fico com muito sono depois. Um arrepio percorreu a espinha de Helena. Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, seu telefone vibrou com uma mensagem de Márcio. Onde vocês estão? Tiago está bem? Estamos bem, ela respondeu. Atraso no trânsito, quase na escola. De volta a Ribeiro Automóveis de Luxo, Sarah Chen, a recepcionista, observava Catarina atravessar o saguão, falando urgentemente ao telefone. Tem que ser hoje, Catarina estava dizendo. Estamos perdendo o controle da situação. Os olhos de Sarah se estreitaram. Ao contrário dos outros funcionários, ela não havia comprado a imagem perfeitamente elaborada de Catarina. Crescer em uma família de classe trabalhadora a havia ensinado a identificar bolsas de grife falsas e pessoas falsas. Ela também havia notado como Tiago sempre parecia abatido perto de sua futura madrasta. Tomando uma decisão, Sarah abriu seu e-mail pessoal e começou a digitar notas sobre o comportamento suspeito de Catarina. Ela havia trabalhado duro demais para conseguir esse emprego, para arriscá-lo falando sem evidências, mas ela poderia documentar tudo o que observasse. Helena entregou Tiago à escola, sua mente girando com possibilidades. A revelação do menino havia atingido muito perto de casa. 3 anos atrás, a demonstração de sua empresa falhou porque alguém havia adulterado os protocolos de segurança. Ela havia perdido tudo por causa de acidentes que não eram acidentes. Voltando ao escritório, Helena descobriu que seu novo espaço de trabalho havia sido equipado com equipamentos desatualizados, claramente obra de Catarina. Mas Helena sorriu, lembrando-se de como havia construído sua primeira empresa usando computadores recuperados. Ela começou a explorar sistematicamente a rede da empresa, seus dedos voando sobre o teclado com facilidade prática. Senhora Martins? Sarah apareceu em sua porta. Achei que você talvez quisesse saber. Tenho acompanhado algumas coisas. Ela colocou um pendrive na mesa de Helena. Apenas seja cuidadosa com quem você confia por aqui. Antes que Helena pudesse responder, Jaime Vargas apareceu. Helena, espero que esteja se instalando bem, ele disse, seu tom falsamente agradável.
Catarina mencionou que você poderia precisar de algum treinamento em nossos sistemas. Tenho certeza de que vou descobrir, Helena respondeu discretamente, escondendo o pendrive de Sarah. Sempre fui boa com computadores. Sim, ouvi falar sobre seu empreendimento anterior. Jaime sorriu, mas seus olhos estavam frios. Terrível como a tecnologia pode falhar nos piores momentos. A ameaça em suas palavras era pouco velada. Helena sustentou seu olhar firmemente. Tecnologia não falha simplesmente. Senhor Vargas, ela é feita para falhar. O sorriso de Jaime vacilou ligeiramente. Bem, nos avise se precisar de alguma coisa. Não gostaríamos de nenhum acidente. Depois que ele saiu, Helena conectou o pendrive de Sarah. Os arquivos revelaram um padrão: ligações telefônicas suspeitas de Catarina, o comportamento cada vez mais retraído de Tiago e estranhas discrepâncias nos relatórios de testes de software da empresa. Márcio passou a manhã em reuniões consecutivas, mas sua mente continuava voltando para Helena. Algo sobre sua presença havia despertado memórias que ele tentara esquecer. Ele puxou uma foto velha da gaveta de sua mesa, uma versão mais jovem dele mesmo, em pé orgulhosamente na frente de uma modesta oficina mecânica. Antes do dinheiro, antes do status, quando ele sabia quem realmente era. Seu devaneio foi interrompido por Catarina, entrando em seu escritório. Querido, precisamos falar sobre o gala beneficente desta noite. As esposas dos membros do conselho estão preocupadas com certas pessoas comparecendo. Márcio olhou para cima bruscamente. Helena estará lá, Catarina. Fim da discussão. Mas ela é apenas uma funcionária, Catarina protestou. E nem mesmo uma devidamente qualificada. Ela é mais qualificada do que você imagina, Márcio respondeu, sua voz dura. E eu quero ela lá, na verdade, quero ela envolvida em tudo daqui para frente. O rosto perfeitamente composto de Catarina mostrou uma rachadura de alarme genuíno. Tudo, Márcio confirmou. Incluindo a nova implementação de software. A mão de Catarina tremeu ligeiramente enquanto ela alcançava seu telefone. Com licença, querido. Preciso fazer uma ligação. Quando ela saiu, Márcio notou algo que ela havia deixado cair. Um pequeno caderno. Abrindo-o, ele encontrou uma série de datas e horários, incluindo o dia do acidente de Tiago na cachoeira. Ao lado de cada entrada havia uma quantia em dinheiro e as iniciais JV. Helena, enquanto isso, havia descoberto algo no código da empresa. Uma subrotina oculta que poderia substituir remotamente os sistemas de segurança de seus veículos de luxo. O código era elegante, profissional e mortal. Lembrava-a do código malicioso que havia destruído a demonstração de sua própria empresa. Ela estava tão absorta em sua investigação que não notou Tiago parado em sua porta até que ele falou. Helena, eu não quis ficar na escola, estava com medo. Ela olhou para cima, assustada. Tiago, como você chegou aqui? Eu andei, ele disse simplesmente. Eu lembrei o caminho desta manhã. Helena, preciso te contar mais uma coisa sobre Catarina. Algo ruim. Antes que Tiago pudesse continuar, uma comoção irrompeu no showroom principal. A voz de Catarina se elevou acima do caos. Segurança! Aquele menino não deveria estar aqui. Ele deveria estar na escola. Mas quando a segurança se aproximou do escritório de Helena, Sarah apareceu, interceptando-o suavemente. Oh, o Sr. Ribeiro pediu para que Tiago fosse trazido aqui. Ela mentiu sem esforço. Algo sobre uma consulta médica. Helena puxou Tiago para perto, seus instintos protetores disparando. O menino estava tremendo, mas seus olhos estavam determinados. O suco estranho, ele sussurrou. Eu vi Catarina colocar algo nele esta manhã. Fingi beber, mas não bebi. Guardei o copo na minha mochila. O gala beneficente transformou o showroom da Ribeiro Automóveis de Luxo em um país das maravilhas reluzente de riqueza e prestígio. Lustres de cristal projetavam reflexos de arco-íris nas superfícies, polidas de carros exóticos, enquanto garçons em uniformes pretos impecáveis serpenteavam pela multidão com taças de champanhe. Helena estava na periferia, usando um simples vestido preto que Sarah havia emprestado a ela.
O copo da mochila de Tiago havia sido cuidadosamente lacrado e escondido no cofre de seu escritório, junto com o pendrive de Sarah. Sua mente corria com as implicações do que havia descoberto no código da empresa e da revelação de Tiago. Você fica bem. Arrumada? A voz de Márcio a assustou de seus pensamentos. Ele estava ao lado dela, bonito em seu smoking, mas seus olhos mostravam preocupação. Tiago me contou que ele foi ao seu escritório hoje. O que aconteceu? Antes que Helena pudesse responder, Catarina apareceu em uma nuvem de perfume caro e seda de grife. Querido, os representantes do Grupo Martins estão aqui. Eles estão muito interessados em nossa nova implementação de software. A cabeça de Helena se ergueu rapidamente. O Grupo Martins, a antiga empresa de seu pai, agora dirigida pelas mesmas pessoas que haviam orquestrado sua queda. As peças, de repente, começaram a se encaixar. Eu vou cuidar disso, Márcio disse firmemente, colocando uma mão protetora no braço de Helena. Fique com Tiago. Do outro lado da sala, Jaime Vargas estava em profunda conversa com um homem de aparência distinta, cujos olhos continuavam a se mover em direção a Helena. Sarah, servindo bebidas por perto, casualmente aproximou-se para ouvir a conversa. Tiago estava sentado em uma mesa de canto, empurrando comida em seu prato. Seus pequenos ombros estavam tensos, e ele continuava observando Catarina com olhos cautelosos. Helena se juntou a ele, seu coração doendo pelo fardo que esta criança carregava. Ei, super-herói, ela disse suavemente. Quer me ajudar com algo? Tiago acenou ansiosamente, grato pela distração. Helena pegou seu tablet e mostrou a ele o que parecia um jogo de corrida. Na realidade, era uma ferramenta de diagnóstico que ela havia desenvolvido para rastrear atividades suspeitas na rede. Vê esses pontos vermelhos? Eles são como vilões nos seus quadrinhos. Me ajuda a pegá-los? Enquanto Tiago jogava, o programa de Helena rastreava tentativas de acesso não autorizado aos sistemas da empresa. Enquanto isso, Márcio estava descobrindo que os representantes do Grupo Martins não sabiam nada sobre qualquer implementação de software. Sua confusão apenas aprofundou suas suspeitas sobre as atividades de Catarina e Jaime. Sarah apareceu ao lado de Helena, sua voz baixa e urgente. Senhora Martins, acabei de ouvir algo. Eles estão planejando ativar algum tipo de protocolo esta noite, durante a demonstração do novo recurso de direção autônoma. O sangue de Helena gelou. A demonstração estava programada para acontecer na pista de testes privada atrás do edifício, com membros do conselho e potenciais investidores presentes. O código malicioso que ela havia descoberto poderia substituir os sistemas de segurança. Tiago, fique com Sarah, Helena instruiu, movendo-se rapidamente pela multidão em direção a Márcio. Mas Catarina a interceptou, pegando seu braço com um aperto de aço. Saindo tão cedo? O sorriso de Catarina era afiado como uma lâmina. A demonstração está prestes a começar. Insisto que você fique para assistir. Solte-a, Catarina. A voz de Márcio cortou a tensão. Ele levantou o caderno dela. Quer explicar esses pagamentos de Jaime? Ou por que eles coincidem com os acidentes de Tiago? A compostura de Catarina rachou. Você não entende. Esta empresa precisava evoluir. As velhas maneiras, sua obsessão em fazer tudo honestamente, estavam nos segurando. Jaime e eu tínhamos uma visão. Uma visão que incluía machucar meu filho. A voz de Márcio estava mortalmente quieta. Ele estava te enfraquecendo, Catarina sibilou, assim como ela está agora. O grande Márcio Ribeiro, enganado por um rosto bonito e uma história triste. Você ao menos se deu ao trabalho de verificar porque a empresa dela realmente falhou. Eu sei exatamente por que falhou, Helena falou. Porque o Grupo Martins não podia roubar meu software legalmente, então eles encenaram um acidente. Assim como você e Jaime tentaram fazer com Tiago na cachoeira. A cor desapareceu do rosto de Catarina. Atrás dela, Jaime apareceu, sua mão movendo-se em direção ao bolso. Chega, todos para a pista de testes, agora. Sarah, que estava gravando toda a conversa em seu telefone, pressionou enviar em um e-mail pré-composto. Tiago, observando de trás de um carro em exibição,
agarrou sua mochila contendo as evidências das tentativas de Catarina de drogá-lo. A multidão começou a se mover em direção à pista de testes, sem saber do drama que se desenrolava. O tablet de Helena bipou. O jogo de Tiago havia revelado uma vulnerabilidade crítica no sistema de direção autônoma. Ela tinha minutos, talvez segundos, para evitar outro acidente. Márcio encontrou seus olhos do outro lado da sala e, naquele momento, eles compartilharam um entendimento perfeito. Ela viu nele não o empresário polido, mas o mecânico que havia construído sua empresa do nada. Ele viu nela não a empresária de tecnologia fracassada, mas uma lutadora que se recusava a ser quebrada. Senhoras e senhores, a voz de Jaime ecoou pelos alto-falantes. Por favor, reúnam-se para uma demonstração que mudará o futuro da tecnologia automotiva. Os dedos de Helena voavam sobre seu tablet, correndo contra o tempo para contra-atacar o código malicioso. Sara se posicionou perto dos controles de emergência, pronta para agir. E Tiago, pequeno mas corajoso, agarrou as evidências que iriam expor tudo. O primeiro carro de luxo rolou para a pista de testes, sua superfície elegante refletindo as estrelas da noite. Dentro, o sistema de direção autônoma aguardava seu sinal de ativação, e o protocolo oculto que o transformaria de uma demonstração em algo muito mais sinistro. A pista de testes brilhava sob poderosos holofotes, lançando sombras dramáticas sobre a multidão de investidores ricos e membros do conselho. O sedã de luxo autônomo estava na linha de partida, sua pintura azul meia-noite brilhando como estrelas líquidas. Os dedos de Helena se moviam freneticamente pelo tablet, tentando isolar e neutralizar o código malicioso antes que Jaime pudesse ativá-lo. Senhoras e senhores, Jaime anunciou, sua voz suave como uísque envelhecido, esta noite vocês testemunharão o futuro do luxo automotivo. Nosso sistema de direção autônoma não apenas dirige, ele pensa, se adapta, protege. Márcio estava na borda da multidão, seu corpo tenso como uma mola enrolada. Ele havia se posicionado entre Tiago e Catarina, que continuava olhando nervosamente para seu telefone. O menino agarrava sua mochila, contendo o copo de suco adulterado junto ao peito. Sara havia conseguido conectar o tablet de Helena ao sistema principal através de uma porta dos fundos que havia descoberto durante seu monitoramento noturno de atividades suspeitas na rede. 3 minutos até o lançamento da demonstração. Ela sussurrou em seu fone de ouvido, que a conectava a Helena. O código está criptografado, Helena murmurou, sua mente correndo. A assinatura de criptografia parecia familiar. Era semelhante àquela que havia destruído sua empresa 3 anos atrás. Mas desta vez, sei o que procurar. Jaime continuou sua apresentação gesticulando grandiosamente. Nosso sistema toma decisões em frações de segundo mais rápido que qualquer motorista humano. Observe como ele navega por nosso complexo percurso de teste sem qualquer intervenção humana. A tela de Helena de repente acendeu com um aviso. O código malicioso não estava apenas direcionado ao veículo de demonstração, estava visando todos os carros no showroom equipados com o novo software. Se ativado, substituiria seus sistemas de segurança, transformando-os em armas potenciais. Meu Deus, ela respirou, percebendo a escala do plano deles. Eles não estão apenas atrás da empresa, estão atrás de toda a indústria. Tiago puxou a manga de Márcio. Pai, ele sussurrou, eu vi Catarina digitando esse código no telefone dela, os mesmos números do caderno. A cabeça de Márcio virou-se para sua ex-noiva, que agora se movia em direção a Jaime com passos determinados. Helena, ele chamou, sua voz carregando pela pista. Eles estão fazendo seu movimento. O motor do carro autônomo ronronou para a vida. Jaime levantou sua mão segurando um pequeno controle remoto. Observe como nosso carro navega por estes obstáculos com precisão perfeita. Não. A voz de Helena cortou o murmúrio da multidão. Ela se levantou, seu tablet exibindo o software malicioso decodificado para todos verem nos grandes telões ao redor da pista. Esse código vai substituir todos os protocolos de segurança no prédio. Cada carro equipado com seu software se tornará um míssil controlado remotamente. A multidão ofegou,
mas Jaime apenas sorriu. Senhora Martins, ainda amarga sobre seus próprios fracassos tecnológicos, segurança, por favor, remova esta funcionária descontente. Eu não faria isso, Sara chamou, seu telefone erguido. A menos que você queira esta conversa transmitida ao vivo para todos os principais canais de notícias de tecnologia. Ela estava transmitindo todo o evento. A compostura de Catarina finalmente se estilhaçou. Vocês não entendem. O mercado autônomo vale bilhões. Precisávamos provar que outros sistemas eram inseguros, que o nosso era a única opção confiável. Colocando vidas inocentes em perigo? A voz de Márcio trovejou pela pista. Machucando meu filho? Tiago nunca deveria ter se machucado, Catarina protestou, mas seus olhos a traíram. Apenas contido. A medicação era para mantê-lo quieto, para impedi-lo de interferir em nossos planos. O tablet de Helena bipou. Ela havia conseguido isolar o código malicioso, mas quando seu dedo se moveu para excluí-lo, Jaime pressionou seu controle remoto. O motor do carro autônomo rugiu, e ele avançou abruptamente direto para a multidão. Todos se movam! Helena gritou, seus dedos voando pela tela. Ela tinha segundos para evitar o desastre. Márcio correu para a frente, seus antigos instintos de mecânico tomando conta. Ele mergulhou em direção ao interruptor de corte de combustível de emergência, perto da borda da pista. Sara já estava lá, tendo se posicionado anteriormente, e juntos eles alcançaram o interruptor. O carro guinou erraticamente, sua IA lutando contra os comandos maliciosos. Helena podia ver a batalha se desenrolando no código. Os elegantes protocolos de segurança, que ela havia ajudado a projetar anos atrás, versus o software corrupto tentando substituí-los. A substituição não está funcionando. A voz de Catarina continha medo real agora. Jaime, desligue! Não posso, Jaime rosnou pressionando o controle repetidamente. Algo está bloqueando o sinal. Tiago observou o caos se desenrolar, seu pequeno rosto determinado. Ele abriu sua mochila e puxou não apenas o copo de suco adulterado, mas também um pequeno caderno vermelho. Eu peguei isso da mesa de Catarina. Ele anunciou claramente. Tem todas as coisas ruins que eles estavam planejando. Cada uma delas. O carro autônomo freou bruscamente a centímetros da barreira, fumaça subindo de seus pneus. O código de Dio, Helena havia vencido, desligando o software malicioso e restaurando os protocolos de segurança originais. A multidão irrompeu em murmúrios chocados, enquanto o pessoal de segurança se movia para conter Jaime e Catarina. Mas Helena não havia terminado. Ela conectou seu tablet às telas principais novamente, desta vez exibindo um código familiar, o mesmo que havia destruído sua empresa 3 anos atrás. Reconhece isso, Sr. Vargas. Tem sua assinatura digital por toda parte, assim como o código que você tentou usar esta noite. As evidências eram irrefutáveis. A fachada cuidadosa de Jaime desmoronou quando ele percebeu a profundidade de sua exposição. Catarina ficou paralisada, seu mundo perfeito desmoronando ao redor de seus dedos perfeitamente manicurados. Márcio envolveu seus braços ao redor de Tiago, segurando-o perto. Sinto muito, filho. Eu deveria ter visto antes. Tudo bem, pai. Tiago respondeu, sábio além de seus anos. Helena me ajudou a ser corajoso, como um verdadeiro super-herói. As consequências da demonstração se desenrolaram como uma dança cuidadosamente coreografada. Policiais se moviam pela multidão de convidados atônitos, tomando declarações e coletando evidências. Os representantes do grupo Martins, seus rostos pálidos, já estavam chamando seus advogados. O escândalo remodelaria a indústria de veículos autônomos por anos. No escritório de Helena, Tiago estava enrolado em uma grande poltrona de couro, finalmente relaxado pela primeira vez em meses. O fardo dos segredos havia sido levantado de seus pequenos ombros. Sara havia trazido chocolate quente para ele, e agora ela montava guarda na porta, atendendo ligações de repórteres que já haviam captado a história. Sua mãe teria orgulho de você, Márcio disse suavemente para seu filho, empoleirado na beira da mesa de Helena. Ela sempre disse que você tinha a intuição dela.
Tiago olhou para cima, surpreso. Seu pai raramente mencionava sua mãe. Sério? Você nunca fala sobre ela. O rosto de Márcio suavizou. Eu sei. Pensei que estava te protegendo não falando sobre o passado. Mas eu estava errado sobre muitas coisas. Helena observou a interação enquanto organizava as evidências em seu tablet. O código que ela havia recuperado não apenas provava o plano de Jaime e Catarina. Ele reivindicava o colapso de sua própria empresa. 3 anos de questionar a si mesma, de se perguntar se havia cometido um erro técnico, foram finalmente enterrados. Eu me lembro de ler sobre sua empresa, Márcio disse, virando-se para Helena. As manchetes chamavam de falha técnica, mas sempre me perguntei. Parecia perfeito demais, conveniente demais para seus concorrentes. O Grupo Martins queria meus protocolos de segurança, Helena explicou, sua voz firme, apesar da velha dor. Quando me recusei a vender, eles encontraram outras maneiras de conseguir o que queriam. Perdi tudo. Minha empresa, minha reputação, a confiança do meu pai. Seu pai, Tiago se animou. É aquele nas fotos com o bigodão? Helena sorriu tristemente. Sim, ele construiu o Grupo Martins do nada, mas depois do escândalo, ele teve um derrame. O conselho aproveitou sua doença para afastá-lo. Eu não consegui provar nada, então saí. Comecei de novo. Sara apareceu na porta, seu rosto sério. Senhora Martins, tem alguém aqui para vê-la. Um homem idoso em uma cadeira de rodas entrou. No escritório, seu corpo antes poderoso agora diminuído, mas seus olhos afiados e claros. Seu magnífico bigode, agora branco como neve, ainda estava perfeitamente cuidado. Helena, a voz de Antônio Martins estava rouca de emoção. Minha filha. Helena congelou, seu tablet escorregando de seus dedos. Tiago o pegou antes que pudesse atingir o chão, seus reflexos de super-herói se provando úteis mais uma vez. Papai, Helena sussurrou. Como sua amiga Sara me encontrou. Antônio explicou, gesticulando para a recepcionista que estava radiante na porta. Ela tem procurado por meses, desde que você começou a trabalhar aqui. Quando ela viu minha foto nos arquivos da sua antiga empresa, ela soube. Márcio deu um passo à frente. Senhor Martins, sua filha acabou de salvar minha empresa e meu filho. Ela também expôs uma conspiração que acredito que vai limpar seu nome e o dela. Antônio alcançou a mão de sua filha. Eu nunca acreditei. Que você havia falhado, Helena. Nunca. Mas eu estava fraco demais para lutar então. Quando perdi a empresa, perdi meu caminho. Eu deveria ter procurado por você antes. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela se ajoelhava ao lado da cadeira de rodas de seu pai. 3 anos de dor e separação derreteram em um instante. Tiago, observando a cena se desenrolar, deslizou sua pequena mão para a de seu pai. Viu, pai? Ele sussurrou. Às vezes super-heróis não usam capas. Às vezes, eles apenas precisam que alguém acredite neles. Márcio apertou a mão de seu filho, olhando para Helena com novo entendimento. Ela havia perdido tudo, mas nunca perdeu sua integridade. Ela havia sido quebrada, mas se reconstruiu. Ela tinha todos os motivos para ser amarga, mas, em vez disso, havia arriscado tudo para salvar seu filho. O conselho está se reunindo amanhã, ele anunciou. Eles precisarão eleger uma nova liderança após a prisão de Jaime. Vou recomendar uma parceria com o que resta do Grupo Martins. Poderíamos usar seus protocolos de segurança, Helena, os reais desta vez. Helena olhou para cima do abraço de seu pai, seus olhos brilhando com lágrimas e esperança. Parceiros? Parceiros, Márcio confirmou. E talvez mais que isso. Tiago sorriu, já imaginando as possibilidades. Sua família havia sido quebrada por tanto tempo. Primeiro pela partida de sua mãe, depois pela manipulação de Catarina. Mas agora, observando seu pai e Helena trocarem olhares suaves sobre sua cabeça, ele sentiu algo que não experimentava há anos, o calor de pertencer. Sara limpou a garganta. Desculpe interromper, mas a imprensa está ficando impaciente. Eles querem declarações sobre a tentativa de aquisição corporativa, o escândalo do software, tudo. Deixe-os esperar, Márcio disse, movendo-se para ficar ao lado de Helena e seu pai.
Alguns momentos merecem ser privados. Algumas vitórias precisam ser saboreadas antes de serem compartilhadas. Através das janelas do escritório, eles podiam ver a pista de testes onde apenas horas atrás tudo quase havia desmoronado. Agora estava quieta sob as estrelas, um lembrete de que, às vezes, as curvas mais perigosas na estrada da vida levam aos destinos mais bonitos. Tiago puxou a manga de Helena. Isso significa que você vai ficar para sempre? Helena olhou para seu pai, que acenou encorajadoramente, depois para Márcio, que a observava com esperança silenciosa em seus olhos. Finalmente, ela se virou para Tiago, o menino que primeiro lhe mostrou que algumas coisas valiam a pena lutar. Sim, ela disse suavemente, eu vou ficar. Afinal, todo super-herói precisa de uma base. O sol da manhã entrava pelas janelas da Ribeiro Automóveis de Luxo, lançando longas sombras pelo chão do showroom. Os eventos da noite anterior haviam transformado mais do que apenas o futuro da empresa. Eles haviam reformulado as vidas de todos os envolvidos. Helena estava em seu escritório, cercada por pilhas de impressões de código e relatórios de segurança, enquanto seu pai cochilava pacificamente em sua cadeira de rodas ao lado dela. Sara apareceu com café fresco e um jornal. As manchetes gritavam sobre a tentativa de sabotagem corporativa e a exposição de uma conspiração que durava anos. Os blogs de tecnologia estão chamando de o maior escândalo da indústria automotiva da década, ela relatou, colocando as xícaras de café. E você está sendo aclamada como uma heroína denunciante. Helena sorriu cansada. Heróis não esperam 3 anos para expor a verdade. Algumas verdades precisam de tempo para emergir, Antônio Martins falou, seus olhos ainda fechados, mas sua voz clara, como sementes esperando pela estação certa para florescer. Tiago irrompeu no escritório, sua mochila escolar saltando com seu entusiasmo. Helena, papai disse que eu poderia ajudar a testar os novos protocolos de segurança depois da escola. Posso? Por favor. Márcio apareceu atrás de seu filho, parecendo mais relaxado do que estivera em anos. As roupas perfeitamente passadas e a máscara corporativa cuidadosamente mantida haviam dado lugar a algo mais autêntico. Hoje, ele usava uma simples camisa com mangas enroladas, lembrando seus primeiros dias como mecânico. Apenas, se Helena concordar, ele disse, sorrindo com o entusiasmo de seu filho. Ela está encarregada de todos os testes de segurança agora. A sala de reuniões havia estado em caos a manhã toda. Com as prisões de Jaime e Catarina, a empresa precisava de reestruturação. A parceria com o Grupo Martins estava avançando, mas havia inúmeros detalhes a resolver. No entanto, aqui no escritório de Helena, cercada pelas pessoas que haviam se tornado sua improvável família, os desafios pareciam administráveis. Primeiro, Helena disse, pegando seu tablet, precisamos executar uma auditoria completa de segurança. Tiago, lembra como você me ajudou a pegar os caras maus no código? Quer ser meu assistente novamente? Tiago acenou ansiosamente, subindo em uma cadeira ao lado dela. Márcio os observou juntos, seu coração inchando com uma emoção que ele não conseguia nomear completamente. Era isso que a cura parecia? A lenta reconstrução de confiança e conexão? O telefone de Sara vibrou com outro pedido da mídia. Os programas matinais querem entrevistas. Eles estão especialmente interessados no papel de Tiago em expor as atividades de Catarina. Sem entrevistas, Márcio disse firmemente, Tiago já passou por coisas suficientes. Deixe os advogados lidarem com a imprensa. Antônio aproximou sua cadeira de rodas da mesa, examinando o código na tela de Helena. Você melhorou os protocolos originais, ele observou orgulhosamente. Adicionou camadas de proteção que eu nunca pensei. Eu tive um bom professor, Helena respondeu, apertando a mão de seu pai. E 3 anos para pensar sobre o que deu errado. As portas do showroom se abriram e uma figura familiar entrou, Renata Ribeiro, mãe de Tiago. Márcio havia ligado para ela após os eventos da noite anterior, sabendo que ela merecia saber a verdade sobre o tratamento de Catarina com o filho deles. Tiago correu para ela e ela o envolveu em um abraço feroz.
Meu menino corajoso, ela sussurrou. Sinto muito que não estive aqui para protegê-lo. Tudo bem, mãe, disse Tiago. Helena me protegeu. Ela é como a Mulher Maravilha, mas com computadores em vez de um laço. Renata olhou para Helena, seus olhos cheios de gratidão. Obrigada por cuidar dele quando eu não pude. O momento foi interrompido por Sara, entrando apressada com notícias urgentes. O conselho do Grupo Martins está convocando uma reunião de emergência. Eles estão votando para reintegrar o Sr. Martins como presidente emérito. Antônio endireitou-se em sua cadeira de rodas. Depois de todo esse tempo, eles não podem mais ignorar as evidências, papai, Helena disse. Sua reputação será restaurada. Márcio se moveu para ficar ao lado da cadeira de Helena, sua mão pousando levemente em seu ombro. O gesto não passou despercebido por Renata, que sorriu com conhecimento de causa. Ela havia conhecido Márcio quando ele ainda era um mecânico em dificuldades com sonhos de construir algo maior. Agora, observando-o com Helena, ela viu vislumbres daquele mesmo jovem sincero. Sabe, Renata disse pensativamente, a escola de Tiago está organizando um dia da família na próxima semana. Todos os tipos de família são bem-vindos. Os olhos de Tiago se iluminaram. Helena e Sr. Martins podem vir? E Sara também. Acho, Márcio respondeu, olhando para Helena com olhos suaves, que é uma ideia maravilhosa. O escritório caiu em um silêncio confortável, quebrado apenas pelo som de teclas, enquanto Helena e Tiago continuavam sua missão de super-herói para proteger os sistemas da empresa. Antônio adormeceu novamente, um sorriso pacífico em seu rosto. Sara organizava declarações para a imprensa, ocasionalmente trocando olhares divertidos com Renata, enquanto observavam Márcio encontrar desculpas cada vez mais frágeis para ficar perto da mesa de Helena. Lá fora, folhas de outono dançavam pelas janelas, douradas e livres. Como essas folhas, os velhos caminhos estavam caindo, abrindo espaço para novo crescimento. Os escândalos desapareceriam na história, mas o que permaneceu, esta família improvisada construída sobre confiança e segundas chances, só se tornaria mais forte. Helena, a voz de Tiago era pensativa, enquanto ele estudava o código rolando pela tela dela. Você acredita em finais felizes? Ela olhou ao redor da sala, para seu pai, pacificamente restaurado ao seu lugar de direito, para Sara, que se havia tornado a irmã que ela nunca teve, para Renata, que oferecia amizade em vez de ciúme, para Márcio, que havia aprendido a ver além das superfícies, e para Tiago, que lhe ensinou que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é confiar novamente. Eu acredito, ela disse cuidadosamente, em começos felizes. 6 meses após os dramáticos eventos na Ribeiro Automóveis de Luxo, o showroom da empresa havia sido transformado para um tipo diferente, de celebração. Os carros elegantes e os pisos polidos deram lugar a fileiras de cadeiras, luzes cintilantes e um arco entrelaçado com flores de outono. Os funcionários haviam insistido em sediar o casamento ali, onde tudo começou. Helena estava em seu antigo escritório, agora expandido em uma suíte executiva adequada, alisando o simples vestido branco, que Sara havia ajudado a escolher. Seu pai esperava do lado de fora em sua cadeira de rodas, sua saúde melhorando diariamente sob os cuidados de especialistas que Márcio havia insistido em providenciar. Algo antigo? Sara perguntou, percorrendo a lista de tradições. Helena tocou a delicada pulseira de ouro em seu pulso, de sua mãe, salva dos dias antes de perder tudo. Pronto. Algo novo? O vestido. Helena sorriu, virando-se para ver seu reflexo na janela. Algo emprestado? Sara levantou seus próprios brincos de pérola. E algo azul. Tiago entrou correndo na sala, segurando uma pequena caixa. Dentro estava um pequeno pendrive azul em uma corrente de prata. Papai e eu programamos com nossa primeira foto de família. Helena se ajoelhou cuidadosamente em seu vestido, puxando Tiago para um abraço. O menino havia crescido centímetros nos últimos meses, mas seu coração permanecia tão puro quanto sempre. Perfeito, ela sussurrou.
Fora do escritório, Márcio mexia em sua gravata, lembrando-se de um homem diferente que uma vez se importava apenas com aparências. As lições do último ano o haviam transformado tão certamente quanto haviam transformado sua empresa. A fusão com o restaurado Grupo Martins havia criado algo sem precedentes na indústria. Uma corporação que valorizava segurança e integridade acima do lucro. Renata apareceu a seu lado, endireitando sua gravata com familiar exasperação. Pare de se preocupar, ela disse. Isso é certo, qualquer um pode ver. Até você? Márcio perguntou suavemente, lembrando-se de seu próprio casamento fracassado. Especialmente eu, Renata sorriu. Éramos jovens demais, diferentes demais. Mas Helena, ela entende os dois lados de você, o mecânico e o executivo. Ela te faz completo. A cerimônia em si foi íntima, atendida por funcionários que haviam se tornado família. Antônio Martins orgulhosamente conduziu sua cadeira de rodas pelo corredor ao lado de sua filha, seu bigode tremendo de emoção. Sara estava ao lado como madrinha, enquanto Tiago assumiu seu papel de pajem com solene responsabilidade. Mas foi o convidado na última fileira que trouxe lágrimas aos olhos de Helena, seu antigo assistente de sua antiga empresa, o único funcionário que permaneceu ao seu lado durante o escândalo. Ela o havia rastreado e oferecido uma posição na Tecnologias Ribeiro Martins, provando que a lealdade, como o amor, às vezes toma o caminho mais longo para casa. Os votos foram simples, mas profundos. Márcio falou sobre aprender a ver além das superfícies, de encontrar força na vulnerabilidade. Helena prometeu construir algo maior que ela mesma, não apenas em código, mas em amor. Tiago, incapaz de se conter, adicionou seu próprio voto improvisado de sempre testar beta às tentativas do pai de cozinhar, arrancando risadas dos convidados reunidos. Após a cerimônia, o showroom foi transformado novamente para a recepção. Antônio Martins tomou o microfone, sua voz forte com orgulho. Quando construí minha empresa, ele disse, pensei que estava criando um legado de inovação. Em vez disso, minha maior criação foi a filha que me ensinou que verdadeira inovação começa com integridade. À medida que a noite avançava, Helena se encontrou parada na janela de seu escritório, olhando para as luzes da cidade. Márcio se juntou a ela, deslizando seu braço ao redor de sua cintura. Tendo segundos pensamentos sobre se casar com seu ex-chefe, ele brincou. Nunca, ela respondeu. Embora tecnicamente, com a fusão, agora somos iguais. Sempre fomos, ele disse suavemente. Eu só não sabia disso no início. Tiago apareceu entre eles bocejando, mas determinado a ficar acordado. Podemos ir à cachoeira de novo? Ele perguntou. Não a parte assustadora, apenas para ver o arco-íris na névoa. Helena e Márcio trocaram olhares, lembrando-se do dia que os havia unido. Sim, Helena disse, mas desta vez, todos nós iremos juntos. Sara colocou a cabeça para dentro. Desculpe interromper, mas o carro está pronto. E Helena, seu pai quer mostrar algo a você antes de você sair. Eles encontraram Antônio no laboratório de pesquisa, cercado por displays holográficos de seus mais recentes protocolos de segurança. Sua mãe teria adorado isso, ele disse, pegando a mão de Helena. Ela sempre dizia que o amor era o recurso de segurança definitivo, aquilo que nos faz proteger uns aos outros, não importa o quê. Enquanto se preparavam para sair para sua lua de mel, Tiago abraçou Helena com força. Eu sabia que você era uma super-heroína, ele sussurrou, mesmo antes da cachoeira. Os recém-casados saíram para o ar fresco da noite, onde seu carro esperava. Não um veículo de luxo, mas o velho Honda Civic, de Helena, agora restaurado pelo próprio Márcio. Ele havia passado fins de semana trabalhando nele, ensinando a Tiago sobre motores e lições de vida, enquanto reconstruía o carro que havia carregado Helena por seus dias mais sombrios. Pronta para uma nova aventura? Márcio perguntou, abrindo a porta do passageiro. Helena olhou para trás para sua família reunida, Tiago acenando entusiasticamente, Sara e Renata apoiando um Antônio lacrimoso, os funcionários que haviam se tornado amigos reunidos nos degraus.
A jornada que havia começado com um pedido desesperado de ajuda a havia levado aqui, a um lugar onde coisas quebradas podiam ser consertadas, onde segundas chances eram possíveis e onde o amor se provava mais forte que qualquer código. Sempre. Ela respondeu pegando sua mão. Desde que vamos juntos. Um ano após o casamento, Tecnologias Ribeiro Martins havia se tornado um farol de inovação na indústria automotiva. A sede da empresa agora ocupava um edifício histórico restaurado. Sua arquitetura clássica, um testemunho de valores duradouros em um mundo em rápida mudança. No saguão principal, uma parede de fotografias contava a história de duas famílias unidas pelo destino e fortalecidas pela adversidade. Helena estava sentada na sala de conferências, apresentando suas últimas inovações de segurança para um grupo de investidores internacionais. Tiago, agora com 9 anos, estava sentado silenciosamente no canto, fazendo sua lição de casa, enquanto ocasionalmente olhava para cima para ver sua madrasta em ação. Sua presença em reuniões importantes havia se tornado uma visão familiar, um lembrete de por que seu trabalho importava. Nossos protocolos de segurança integrados não apenas previnem acidentes, Helena explicou, sua confiança evidente em cada gesto. Eles constroem confiança. E confiança, como aprendemos, é a base da verdadeira inovação. Os investidores estavam impressionados, particularmente pela história pessoal por trás da tecnologia. O conto de como uma mulher desesperada em uma cachoeira havia salvado não apenas uma criança, mas eventualmente uma empresa inteira, havia se tornado lenda na indústria. Márcio entrou silenciosamente, sentando-se ao lado de Tiago. Seu relacionamento havia se aprofundado ao longo do último ano, construído sobre momentos compartilhados de vulnerabilidade e força. O menino havia desenvolvido o interesse de sua madrasta em codificação e o instinto de seu pai para a mecânica, uma ponte entre dois mundos. Após a reunião, Antônio Martins conduziu sua cadeira de rodas para dentro da sala de conferências. Sua saúde havia melhorado dramaticamente. E embora ele nunca se recuperasse completamente, sua mente permanecia afiada. Ele havia se tornado um mentor para os jovens engenheiros de ambas as empresas, compartilhando sabedoria adquirida através tanto do sucesso quanto do fracasso. Apresentação impressionante, minha filha, ele disse orgulhosamente. Mas você esqueceu de mencionar o elemento humano. Helena sorriu, recolhendo seus materiais. Eu nunca o esqueço, papai. Está em tudo o que fazemos. Sara, agora chefe de comunicações da empresa, apareceu com os mais recentes relatórios de mercado. As classificações de segurança estão nas alturas, ela anunciou. E as histórias pessoais dos clientes são incríveis. Tiago olhou para cima de sua lição de casa. Posso mostrar a eles meu projeto agora? Márcio e Helena trocaram olhares curiosos. O menino havia mantido segredo sobre sua entrada na Feira de Ciências da escola por semanas. Mostre para nós, pequeno. Antônio encorajou, usando o apelido que havia se tornado um termo de carinho para seu neto. Tiago conectou seu laptop ao display da sala de conferências. Na tela apareceu um programa sofisticado, um jogo infantil que ensinava princípios básicos de codificação através de cenários de super-heróis. O personagem principal tinha uma semelhança impressionante com Helena. Eu chamei de A, Guardiã da Cachoeira, Tiago explicou. Porque às vezes os momentos mais assustadores podem levar às melhores mudanças. Helena sentiu lágrimas surgindo em seus olhos, enquanto assistia à versão animada de si mesma, guiando jovens jogadores através de desafios que exigiam tanto coragem quanto código. Márcio apertou sua mão, entendendo a profundidade da emoção no momento. Isso não é tudo, Tiago continuou ansiosamente. Eu entrevistei a mamãe também. Ela me ajudou a escrever a parte sobre diferentes tipos de famílias e como o amor não precisa parecer igual para todos. Renata havia se tornado uma aliada inesperada em sua família misturada, oferecendo sabedoria e apoio, enquanto todos navegavam por seus novos relacionamentos. Seu próprio novo casamento com um professor de bom coração havia adicionado outra camada ao seu círculo familiar em expansão.
Sara enxugou lágrimas enquanto assistia à apresentação de Tiago. Isso precisa fazer parte do nosso programa de alcance comunitário. Ela insistiu. Crianças ajudando crianças é perfeito. Antônio acenou sabiamente. A próxima geração, ele refletiu. Às vezes eles veem as coisas mais claramente do que nós. Helena se moveu para ficar atrás da cadeira de Tiago, repousando suas mãos em seus ombros. O menino que uma vez foi empurrado para o perigo havia crescido para ser um criador de espaços seguros para outros. Você tem trabalhado nisso todo o semestre? Eu queria que fosse uma surpresa, Tiago admitiu. Papai ajudou com alguns dos gráficos e vovô Antônio verificou as traduções para o espanhol. Até Sara contribuiu com algumas ideias para a história. Márcio observou seu filho radiante de orgulho e lembrou-se da criança assustada que, uma vez, escondeu seus medos sobre Catarina. A transformação não estava apenas no sucesso da empresa ou na reputação restaurada de Helena. Estava nesses pequenos momentos de triunfo, na confiança que havia substituído o terror. Você sabe o que isso significa? Helena disse, seus olhos cintilando. Acho que precisamos de uma celebração adequada, estilo família. O rosto de Tiago se iluminou. Podemos ter na cachoeira, na área de observação segura, quero dizer. Quero mostrar a todos como o arco-íris parece diferente cada vez. Assim como famílias podem parecer diferentes, mas ainda serem bonitas. Os adultos trocaram olhares emocionados, comovidos pela sabedoria nas palavras da criança. O lugar que uma vez havia sido o local de seu maior medo havia se tornado um símbolo de sua maior força. Acho, Márcio disse, puxando tanto Tiago quanto Helena para um abraço, que é exatamente o que precisamos. Um lembrete de onde começamos e o quanto avançamos. Antônio aproximou sua cadeira do grupo, estendendo seus braços para se juntar ao abraço. Sara tirou uma foto com seu telefone, capturando o momento de pura alegria e conexão. Sabe, Tiago disse pensativamente, meu jogo precisa de uma sequência, talvez sobre como super-heróis também precisam de famílias. Helena beijou o topo de sua cabeça, maravilhada com como esta criança havia ajudado a curar não apenas suas feridas, mas as de todos. Acho que esse é seu próximo projeto, meu pequeno super-herói. Afinal, as melhores histórias são aquelas que escrevemos juntos. A área de observação da cachoeira havia sido transformada para a celebração da Feira de Ciências de Tiago. Cordões de luzes cintilavam no céu do início da noite, e áreas de assentos confortáveis foram organizadas para dar a todos uma visão perfeita da água cascateante e sua névoa de arco-íris sempre mutante. O som de risos e conversas se misturava com o rugido constante da cachoeira, criando uma sinfonia de alegria e harmonia. Renata e seu marido, professor Daniel Costa, haviam chegado cedo para ajudar na preparação. Eles trouxeram decorações, feitas à mão da aula de arte de Daniel, cada peça incorporando elementos do design do jogo de Tiago. A colaboração entre mãe e padrasto havia produzido algo unicamente bonito, muito como sua própria família misturada. Lembra quando você me contou pela primeira vez sobre Helena? Renata disse a Márcio enquanto eles arrumavam a mesa de refrescos. Você estava tão preocupado com como eu reagiria a Tiago tendo uma madrasta. Márcio sorriu, observando Helena ajudar Tiago a configurar seu laptop para a demonstração do jogo. Eu não sabia então que todos nós acabaríamos mais fortes juntos. Sara coordenava com a equipe de buffet, assegurando que tudo estivesse perfeito. Sua própria vida havia mudado dramaticamente ao longo do último ano. Ela havia descoberto um talento para comunicações corporativas e até começado a namorar um dos engenheiros de software do Grupo Martins. Como ela gostava de dizer, o amor parecia ser contagioso em sua família estendida. Antônio se reunia perto do deck de observação, cercado por jovens engenheiros que pendiam de cada palavra sua. Sua experiência com tanto sucesso quanto fracasso o havia tornado um mentor inestimável. A verdadeira medida da inovação, ele estava dizendo, não está na tecnologia em si, mas em como ela serve à humanidade.
A apresentação do jogo de Tiago estava programada para o pôr do sol, quando a névoa de arco-íris da cachoeira estaria em seu mais espetacular. À medida que os convidados chegavam, funcionários, amigos, família e até alguns dos investidores que haviam sido tocados por sua história, o menino ficava tanto nervoso quanto animado. E se eles não gostarem? Ele sussurrou para Helena. Ela se ajoelhou ao lado dele, endireitando sua gravata borboleta. Lembra o que aprendemos sobre codificação? Às vezes a coisa mais importante não é o programa em si, mas o coração por trás dele. Márcio se juntou a eles carregando o velho boné do Flamengo de Tiago, cuidadosamente preservado do dia que havia mudado suas vidas. Encontrei isso na caixa de lembranças. Pensei que você poderia querer para dar sorte. Tiago pegou o boné reverentemente. Posso colocá-lo mesmo estando de terno? Regras são feitas para serem flexíveis. Helena piscou, ajudando-o a ajustá-lo. Assim como famílias. A apresentação começou quando o sol pintava o céu em laranja e rosa brilhantes. Tiago ficou alto, seu boné do Flamengo sentado orgulhosamente em sua cabeça, enquanto ele explicava como seu jogo ensinava às crianças tanto sobre codificação quanto sobre coragem. A heroína Helena, animada, guiava os jogadores através de desafios que exigiam resolução de problemas e perseverança, enquanto os ensinava sobre diferentes tipos de famílias e a importância da confiança. E este é o nível especial, Tiago anunciou, clicando para uma nova tela. É chamado a Ponte do Arco-Íris, porque mostra como coisas separadas podem se juntar para fazer algo bonito. O personagem do jogo tinha que ajudar outros personagens a atravessar um abismo, construindo uma ponte feita de luz e código. Cada travessia bem-sucedida adicionava uma nova cor à ponte, tornando-a mais forte e mais vibrante. Assim como nós, Tiago explicou olhando para sua família reunida. Mamãe e papai, Helena e vovô Antônio, Sara e todos na empresa. Somos todas cores diferentes no mesmo arco-íris. O aplauso foi trovejante, misturando-se com o rugido da cachoeira para criar um crescendo celebratório. Renata enxugou lágrimas de seus olhos enquanto Daniel a segurava perto. Márcio e Helena ficaram orgulhosamente atrás de seu filho, suas mãos entrelaçadas. Antônio avançou para presentear Tiago com um presente especial. Uma foto emoldurada de toda a família estendida, tirada no último piquenique da empresa. Ao longo da moldura estavam inscritas as palavras: "O amor constrói o código mais forte." À medida que a noite progredia, os convidados experimentavam o jogo de Tiago, compartilhando histórias de suas próprias famílias misturadas e transformações de vida. O namorado de Sara a pediu em casamento perto do deck de observação, adicionando outra camada de alegria à celebração. Ela disse sim, é claro, já planejando como incorporar o tema da ponte de arco-íris de Tiago em seu casamento. Helena se encontrou parada no exato local onde havia abordado Márcio pela primeira vez em busca de ajuda, o que parecia uma vida atrás. A memória não trazia mais dor. Em vez disso, lembrava-a do quão longe todos eles haviam chegado. 1 centavo por seus pensamentos. A voz de Márcio era suave quando ele se juntou a ela. Eu estava apenas pensando sobre o destino, ela respondeu. Como às vezes os momentos mais difíceis nos levam exatamente para onde precisamos estar. Tiago correu até eles, empolgado com o sucesso do jogo. Podemos disponibilizá-lo gratuitamente? Quero que todos possam jogá-lo, mesmo que não possam pagar. Márcio e Helena trocaram olhares orgulhosos. O coração generoso de seu filho era sua maior herança, valendo mais do que qualquer empresa ou código. Acho, Helena disse, puxando seus 2 meninos para perto, que é exatamente o que super-heróis fariam. A cachoeira continuava sua dança eterna, sua névoa criando arco-íris infinitos na luz que se desvanecia. Como a própria água, sua história havia seguido um caminho inesperado, ganhando força e beleza à medida que fluía adiante. E como o arco-íris na névoa, sua família havia provado que as coisas mais magníficas frequentemente vêm da fusão de diferentes elementos em um todo harmonioso. 5 anos após o incidente da cachoeira,
O deck de observação havia se tornado um local de encontro regular para a família estendida Ribeiro Martins. Eles se reuniam lá todos os meses, com chuva ou sol, para celebrar sua jornada contínua juntos. Hoje era especial, o 14º aniversário de Tiago, e o lançamento de seu mais novo projeto de codificação. O adolescente estava confiante diante de uma pequena multidão de família, amigos e representantes da indústria de tecnologia. Seu boné do Flamengo, agora bem usado mas ainda precioso, estava no pódio ao lado de seu laptop. Helena e Márcio assistiam da primeira fila, suas mãos entrelaçadas, enquanto seu filho se preparava para revelar sua mais recente inovação. 5 anos atrás, Tiago começou, sua voz carregando a mesma força tranquila que havia ajudado a expor os esquemas de Catarina. Eu criei um jogo sobre um super-herói que salvava pessoas com código. Hoje, quero mostrar a vocês como esse jogo cresceu para algo maior. As telas atrás dele se iluminaram com uma sofisticada plataforma educacional, a iniciativa Ponte do Arco-Íris. O que havia começado como um simples jogo havia evoluído para um programa mundial, ajudando crianças de famílias misturadas a se conectarem e se apoiarem mutuamente através de tecnologia e narrativas. Cada família tem uma história, Tiago continuou, gesticulando para seu próprio grupo diverso de entes queridos. Mamãe e professor Daniel, que me mostraram que o amor pode crescer em novas direções. Papai e Helena, que me ensinaram que às vezes os momentos mais assustadores da vida levam à nossa maior alegria. Vovô Antônio, que provou que segundas chances são sempre possíveis. E Sara e tio Miguel, que demonstraram que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha. Sara, agora fortemente grávida de seu segundo filho, enxugou lágrimas enquanto seu marido Miguel, o engenheiro de software, que ela conheceu na Tecnologias Ribeiro Martins, apertava sua mão. Sua primeira filha dormia pacificamente no colo de Antônio, sua pequena mão agarrando seu lenço sempre presente. A iniciativa Ponte do Arco-Íris não é apenas sobre codificação, Tiago explicou. É sobre conexão. Cada usuário se torna parte de uma família global, compartilhando histórias, apoiando uns aos outros e aprendendo que diferenças nos tornam mais fortes. Renata brilhava de orgulho enquanto seu filho clicava pelos recursos da plataforma. A professora profissional nela apreciava os aspectos educacionais, enquanto a mãe nela celebrava o quanto seu filho havia avançado desde o menino assustado que uma vez enfrentou tal perigo. Márcio se levantou para se juntar a seu filho no pódio. Quando primeiro comecei esta empresa, pensei que sucesso era sobre aparências e margens de lucro. Tiago e Helena me ensinaram que o verdadeiro sucesso vem de construir pontes, entre pessoas, entre famílias, entre corações. Helena se juntou a eles, seus olhos brilhantes de emoção. E às vezes, ela acrescentou, essas pontes aparecem nos lugares mais inesperados. Ela gesticulou para a cachoeira, onde um arco-íris brilhante arqueava através da névoa, assim, como havia feito naquele fatídico dia anos atrás. O lançamento da plataforma foi um sucesso retumbante. Jornalistas de tecnologia elogiaram sua abordagem inovadora ao aprendizado socioemocional, enquanto terapeutas familiares celebravam seu potencial para ajudar crianças a navegar dinâmicas familiares complexas. Mas para Tiago, o verdadeiro triunfo estava nos pequenos momentos, como quando um jovem usuário do outro lado do mundo compartilhou como o programa o havia ajudado a aceitar seu novo padrasto. Após a apresentação, a família se reuniu perto do corrimão onde Helena havia, uma vez feito seu salto corajoso. O local havia sido marcado com uma pequena e elegante placa, onde coragem encontra amor, a história da família Ribeiro Martins. Sabe, Antônio refletiu, observando sua bisneta brincar com a versão tablet do programa de Tiago. Às vezes eu penso em quão perto estivemos de perder tudo isso. Um momento de medo, uma conexão perdida. Mas não perdemos, papai, Helena disse suavemente, envolvendo um braço ao redor dos ombros de Tiago. Nós encontramos. Todos nós. Márcio olhou para seu filho, agora quase tão alto quanto ele, pronto para sua surpresa.
Os olhos de Tiago se iluminaram enquanto seu pai conduzia o grupo para a área de estacionamento. Ali, sob uma capa personalizada, estava um carro clássico restaurado. O mesmo modelo em que Márcio estava trabalhando em seus primeiros dias de mecânico. Pelo seu trabalho de codificação, Tiago perguntou, passando a mão pelo capô, reluzente. Não, Márcio sorriu. Por nos ensinar a todos o que família real significa. Helena e eu pensamos que poderíamos restaurá-lo juntos. 3 gerações de inovação Ribeiro Martins. Renata deu um passo à frente, segurando um pequeno pacote. Eu tenho algo para você também. Dentro estava uma fotografia emoldurada. Tiago como criança, sentado no colo de Márcio em sua antiga oficina mecânica. Para te lembrar onde ambos os lados da sua história começaram. A filha de Sara acordou então, exigindo jogar com o aplicativo Ponte do Arco-Íris. Enquanto Tiago sentava com sua pequena sobrinha, mostrando-lhe como navegar pelo programa, os adultos trocaram olhares de quem sabe. O legado que haviam construído não estava apenas na tecnologia ou na empresa, estava nesses momentos de conexão, na forma como seu amor havia se multiplicado e crescido. Helena, Tiago chamou acenando para ela, mostre a ela seu personagem super-herói. Ela não acredita que você é realmente aquela no jogo. Helena riu, juntando-se a eles no banco. Bem, minha pequena, deixe-me contar uma história sobre um dia em uma cachoeira, quando aprendi que, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente abrir seu coração. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras pelo deck de observação, a família estendida Ribeiro Martins se reuniu para sua tradicional foto em grupo. Eles haviam tirado uma a cada ano desde o casamento, documentando seu crescimento e mudanças. Mas a deste ano era especial. Seria a nova tela de carregamento para a iniciativa Ponte do Arco-Íris, mostrando aos usuários que família poderia ser tanto escolhida quanto valorizada. Todos prontos? Sara perguntou, configurando o temporizador. Da câmera. Digam Ponte do Arco-Íris. A foto os capturou perfeitamente. Tiago em seu boné do Flamengo, orgulhosamente em pé entre Márcio e Helena. Renata e Daniel compartilhando um olhar amoroso. Sara e Miguel com sua filha. Antônio radiante para sua bisneta. E a cachoeira ao fundo, seu eterno arco-íris, um testemunho da beleza de jornadas inesperadas. Enquanto eles se dirigiam para casa naquela noite, Tiago deu uma última olhada na cachoeira. Sabe o que é, pai? Finalmente descobri o que faz um verdadeiro super-herói. O que é, filho? Márcio perguntou. Não é sobre salvar pessoas do perigo, Tiago disse pensativamente. É sobre mostrar a elas que nunca estão sozinhas. Helena apertou a mão de Márcio enquanto caminhavam para seus carros. O sol havia se posto, mas as luzes que eles haviam pendurado anos atrás ainda cintilavam, refletindo na névoa como incontáveis estrelas. Sua história, como a própria cachoeira, continuaria a fluir, reunindo novos afluentes de amor e conexão ao longo do caminho. E em algum lugar do mundo, uma criança abriu a iniciativa Ponte do Arco-Íris pela primeira vez, pronta para aprender. Que família! Em todas as suas formas bonitas, confusas e inesperadas, era o maior código já escrito.